Quem mandou matar Marielle Franco? Essa resposta sobre os mandantes do assassinato da vereadora e do seu motorista Anderson Gomes pode estar bem próxima. Delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz, preso desde 2019 por participação nos assassinatos, marca uma mudança de patamar na investigação. E para falar com a gente sobre esses novos desdobramentos e das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, nós conversamos agora com o Luiz Eduardo Soares, que é antropólogo, escritor, cientista político e considerado um dos mais importantes especialistas em segurança pública no Brasil. Luiz Eduardo Soares, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cosmo. Um prazer estar com você, com Ana e com todas e todos que nos acompanham. Luiz Eduardo, esta semana o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes teve novo desfecho. A operação da Polícia Federal, com a delação premiada, trouxe luzes aí à investigação e ela muda de patamar. Mas uma pergunta, por que é tão importante o Estado brasileiro dar uma solução sobre o assassinato de uma vereadora democraticamente eleita? Olha, eu acho que é tão evidente isso, né, Cosmo, que está acessível a todos nós, né, do ponto de vista cognitivo e afetivo, porque seria um escândalo absurdo e inteiramente abjeto o não esclarecimento desse crime, né? Como é que se pode conviver com a impunidade nessa magnitude? Mas, além disso, por ela ser um ser humano, o Anderson ser um ser humano, mas, além disso, como você disse bem, uma representante política democraticamente eleita, e não apenas mais uma representante política, nós sabemos o que significa Marielle, já significava e passou a significar ainda mais intensamente depois da tragédia que se abateu sobre nós todos e todas e sobre ela em particular, porque é uma mulher negra, egressa da favela, do complexo de favelas e comunidades da Maré, e cuja trajetória é quase que a expressão mais radical, no sentido de mais profunda e nesse sentido também mais bela, né? das esperanças de nós todos numa transformação profunda do país. É uma mulher negra com esse nível de seriedade, de rigor, de consistência, né? De engajamento, de compromisso, de representatividade, cuja trajetória futura certamente a conduziria a posições muito mais elevadas. Já havia especulações no Rio de Janeiro, nós que a conhecíamos bem sabíamos quanto ela era respeitada, admirada, e quanto nós todos e todas, de alguma maneira, comprometidos com as lutas democráticas, sonhávamos com esse futuro que ela prenunciava pela sua competência e pelo seu carisma. Você sabe que ela emitia... Dizer isso não faz muito sentido, nós estamos aqui numa discussão muito objetiva, né? Mas eu posso dizê-lo porque talvez assim eu transmita também alguma coisa maior do que simplesmente os fatos objetivos. Ela emitia uma luminosidade que é dessas coisas que raramente a gente percebe e sente nas pessoas, sabe? Eu me lembro que a última vez que eu estive com ela, uma semana antes do crime, dei um abraço de despedida, nós estávamos numa reunião, discutindo, conversando, e eu disse a ela: Marielle, vou te dizer uma coisa que não se deveria dizer, né, para uma vereadora, nós estamos conversando assuntos assim, com esse nível de seriedade e tal, mas você está tão linda, tão luminosa, tão impressionante a sua presença, e eu tenho que dizer isso. Aí ela me abraçou, e foi como uma despedida, né? Eu não me esqueço desse encontro. Ela transmitia com aquele sorriso, né, uma espécie de alegria prospectiva radiante. Prospectiva porque, claro, ela convivia com os dramas cotidianos do Rio de Janeiro, mas aquele sorriso era uma espécie de promessa, não é?
de antecipação do que poderia vir a ser, do que ainda não era, né? Não o retrato do que ela vivia e nós vivíamos de alguma maneira, né? Mas uma espécie de antecipação, né? De convocação para uma esperança que devia ser compartilhada. A Marielle, como qualquer ser humano, merecia não só respeito à sua dignidade, à sua vida, mas mereceria o esclarecimento no caso de um crime bárbaro como esse, como o Anderson também. Mas ela, em particular, pelo que ela significava, mereceria do Estado brasileiro uma resposta. E é um escândalo. Hoje nós estamos, de alguma forma, voltando, né, a nutrir esperanças em função da coletiva que o ministro Dino deu e das novidades do caso. Nós começamos a ver que o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Polícia Penal, esse trabalho conjugado, articulado, parece a virar o jogo. Mas nós temos de lembrar o que foram esses anos, não é? Esses 5 anos de silêncio, de cumplicidade. O fascismo representado por Bolsonaro nunca se mobilizou efetivamente para elucidar o crime, né? Foi omisso, indiferente, e nós tivemos, durante esses anos todos, uma demonstração do pior das nossas polícias, porque houve obstruções ao próprio processo investigativo no interior da própria Polícia Civil, nesse caso, com interferência também de representantes da Polícia Militar, etc. É como se nós tivéssemos aí, então, uma síntese do pior do Brasil e do pior do Estado brasileiro, né? Essas polícias que têm promovido um verdadeiro banho de sangue no Estado do Rio de Janeiro e promovem um genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias das cidades brasileiras. Essas polícias que têm sido incapazes de dar respostas aos crimes letais intencionais, sobretudo aos homicídios. É como se essa parte inconclusa, incompleta e irrealizada da democracia brasileira, segurança pública, mostrasse sua pior face, justamente não só na sua impotência para desvelar o caso, mas na sua atividade cúmplice na medida em que cria circunstâncias e obstáculos à própria investigação. Então, é uma espécie de síntese de um grande dilema nosso. Não é possível construir uma democracia se nós temos a segurança pública como essa chaga aberta, essa ferida aberta, né, no coração do país. Luiz Eduardo, nesse sentido que você coloca sobre a importância de chegar a uma resolução dos fatos e de quem mandou realizar o crime, para além já do que a gente sabe de quem foram os executores, e a gente, nessas últimas semanas, tivemos aí mais informações de passo a passo do que aconteceu no dia anterior, no dia realmente do assassinato de Marielle Anderson e posteriormente também como eles se articularam para encobrir a relação deles com o crime. E aí, nesse sentido, eu te pergunto que, de fato, essa delação e esse novo depoimento da esposa do Rony, isso traz uma esperança da gente ter uma agilidade, uma celeridade nesse processo, para além também do compromisso, como você já disse, de Flávio Dino, né, pelo Ministério, de que isso seja solucionado agora o quanto antes? Esperança, sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu sempre tive esperança que começava pela derrota do fascismo no Brasil e que seria sucedido, então, por um governo de reconstrução democrática que colocasse a elucidação desse crime como uma das suas metas prioritárias, né? Então, essa esperança já existia em germe, de alguma maneira, e foi alimentada e agora fortalecida nessa última semana pelos últimos eventos. Mas nós devemos também ter presente um grão de ceticismo, de cautela,
para que não haja também ilusões. Devemos nos lembrar que nessa história toda houve muita queima de arquivo. Queima de arquivo são os assassinatos de testemunhas, de possíveis depoentes, de personagens importantes que pudessem ajudar a esclarecer o crime. Nós assistimos ao longo desses anos, né, à morte, ao assassinato, de alguma maneira, depois podemos falar sobre isso, do Adriano da Nóbrega, do Macalé, que agora está sendo mencionado como aquele que transmitiu, que teria transmitido ao Rony Lessa a proposta, por parte do idealizador, a proposta da execução do crime. Então, esse elo, esse intermediário fundamental, teria cumprido esse papel, segundo a delação premiada que nós ouvimos essa semana. Esse personagem foi assassinado em 2021, numa avenida à luz do dia, e há, inclusive, vídeo, né, reportando esse fato. Esse Macalé não está mais entre nós, não pode mais colaborar de modo algum, e ele é parte dessa rede criminosa. Foram mortos também o rapaz cujo apelido era Orelha, o Carlos Alexandre Pereira Maria, um PM reformado, todos eles PMs reformados, o nativo Anderson Cláudio da Silva, que era o cabeça, enfim, vários personagens ligados a essa trama criminosa que foram sendo executados ao longo do tempo, porque esse é um tempo não só de omissão, de inação, de impotência, de cumplicidade, de boicotes sucessivos, mas também de queima de arquivo, né? A história do Adriano da Nóbrega é muito impressionante. Ele foi cercado, ele já estava procurado pela polícia, é um criminoso a soldo, matador a soldo, muito conhecido no Rio de Janeiro, ligado ao Rony Lessa e essa turma que participou, já sabemos, né, do assassinato de Marielle. Ele estava sendo procurado pela polícia em todo o país e foi finalmente localizado no interior da Bahia, foi cercado por dezenas e dezenas de policiais que acabaram abrindo fogo e o matando nesse confronto. É difícil compreender esse fato. Qualquer pessoa com o mínimo de formação profissional na área de segurança pública sabe muito bem que se há um homem isolado, acuado, fragilizado, mesmo que ele esteja fortemente armado, mas cercado numa área aberta, isolada, em que ele não representa perigo para terceiros, a não ser para os policiais, cercado por dezenas de policiais, o que se faz é dar tempo ao tempo, porque com a falta de água, de luz, de alimento, de sono, esse homem ou se suicida ou se entrega. A própria resistência, no caso, é uma forma de suicídio. E o suicídio não costuma ser o destino de criminosos profissionais. Então, se tratava de dar tempo ao tempo. Mas houve o confronto, e evidentemente, num confronto assim desigual, ele foi morto, e com isso nós perdemos um elo fundamental. E vejam, Adriano foi morto no dia 9 de fevereiro de 2020, se eu não estou enganado. E 3 dias depois, isso foi num domingo, na quarta ou na quinta-feira, o general Braga Neto foi nomeado ministro da Casa Civil. Vocês vão se lembrar disso, né? E vejam, quem é o general Braga Neto foi o interventor, responsável pela intervenção federal no Rio de Janeiro, que se inicia em fevereiro de 2018. Marielle e Anderson foram assassinados no dia 14 de março de 2018. Aproximadamente um mês depois do início da intervenção. E o general Braga Neto prometeu esclarecer aquele crime imediatamente, etc. Não esclareceu, não deu nenhuma satisfação, afinal, né? Mas certamente conhecia, e
provavelmente acompanhou toda a trama desses boicotes sucessivos no interior da polícia, com as implicações que havia, com os conflitos que decorreram daí. Seu conhecimento é precioso, essas informações são certamente preciosas, mesmo que ele não saiba aquilo que não pôde dizer publicamente, mesmo que ele saiba apenas parcialmente dessa história, mas as suas informações são certamente preciosas. Não havia ninguém mais bem situado do que ele para reunir, acumular os dados e as informações. Ele nunca se pronunciou, não apresentou à sociedade nenhum esclarecimento, e 3 dias depois da morte do principal arquivo ambulante, que atuava no Rio de Janeiro como uma liderança criminosa, efetivamente, ele é convocado a atuar no principal ministério do governo Bolsonaro. Eu acho que isso é muito problemático, deve levar a reflexões, e eu espero que, retrospectivamente, a história venha mostrar que eu estou profundamente enganado, que tenha sido um acaso, tenha sido um acidente de voo. Pois não, Roger? Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, né? Você é especialista em segurança pública, antropólogo. Para, além disso, entender tudo o que se passa, o principal desafio, a partir de agora, é tentar chegar, mesmo com, como você bem lembrou, dessas queimas de arquivos que poderiam elucidar o assassinato brutal da vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes, de chegar aos mandantes, porque isso também é um ponto crucial, porque a quem interessava a morte de Marielle Franco e por que mandaram executar a vereadora Marielle Franco? Esse, na tua opinião, é o principal desafio a partir de agora das investigações? Não, claro. O país todo, e eu diria todas as sociedades, né, fora do Brasil, todas e todos que acompanham, porque acompanham, embora à distância, indiretamente, o caso Marielle, clamam por essa resposta. Nós precisamos saber disso, e essa resposta vai nos ajudar a compreender mais profundamente as teias de corrupção e de brutalidade que dominam o Rio de Janeiro há muitos anos, né? Nessas redes criminosas de milícias que se envolvem crescentemente com as polícias. Eu concluo lembrando uma afirmação do ministro Flávio Dino, que é muito importante. Ele disse: não tenho dúvida de que se trata de um crime político e não tenho dúvida de que as milícias estão envolvidas. E essas figuras, e esse rapaz que foi preso, o Maxwell, que foi preso agora, é um miliciano conhecido, também diretamente envolvido, né? Portanto, esclarecer não só vai nos permitir finalmente fazer o mínimo de justiça, e devemos isso à família de Marielle, à sua memória, e a de Anderson também, mas vai permitir também que a gente conheça um pouco mais o Rio de Janeiro e as razões pelas quais nós caímos nesse abismo, até para que consigamos nos reerguer. Perfeito. Tá certo, então conversamos com Luiz Eduardo Soares, que é antropólogo, escritor, cientista político e considerado como um dos mais importantes especialistas em segurança pública no Brasil. Luiz Eduardo, obrigada por conversar com a gente hoje, e de fato a nossa esperança é que esse crime não fique impune para quem também foram os mandantes do crime. Obrigada. Claro, Ana. Obrigado, Ana, Cosmo. Um abraço a todos. Abraço, até a próxima.